A principal defeito do movimento socialista até aqui foi não perceber o quão adaptável é o sistema capitalista. Mas não é o sistema capitalista que é adaptável, quer dizer, cada vez que os comunistas inventam um negócio, vem o capitalismo dar uma maquiada naquilo e acaba levando vantagem com isso. Isto é um poder que o capitalismo tem ou é uma deficiência inerente da economia comunista? Por que o capitalismo se adapta e vence tudo? É simples porque a economia comunista não existe. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir. A demonstração já foi dada pelo Ludwig von Mises em 1923. O raciocínio dele é muito simples. Bom, se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem cálculo de preço, não dá para planejar a economia, portanto, não tem socialismo nenhum. A única hipótese de haver um socialismo seria haver um comitê de gênios capaz de calcular antecipadamente e determinar, por decreto estatal, o preço de tudo, desde usinas atômicas até o alfinete, passando por camisinha, imóveis, carros, tratores, aviões, etc. Quem consegue fazer um cálculo desse? Isso é impossível. Você tem que esperar que a própria sociedade, no comércio das coisas, vai estabelecendo o preço. Se põe um preço excessivo, ninguém aceita. Se põe um preço melhor, a pessoa aceita. Bom, tudo o jogo do mercado. É o jogo do mercado que determina o preço das coisas. O preço não pode ser decidido antecipadamente pelo Estado. Por quê? Porque não há cérebro humano, não há computador capaz de fazer isso. Veja, o meu irmão, que eu considero um gênio matemático, ele conseguiu fazer um cálculo para criar um algoritmo para o cálculo de otimização do capital de giro, que era considerado uma conta impossível, porque o número de variáveis é muito grande. Você imagina, por exemplo, quanto que o Walmart precisa comprar de chiclete de bola, quantos que ele precisa comprar de vassouras, quanto de sapato, etc., para que o seu capital de giro seja otimizado. Não tem cabeça e não tem computador capaz de prever todas essas variáveis. O meu irmão conseguiu inventar o algoritmo para isso. Levou para um grande matemático brasileiro, que eu não vou dizer o nome. O sujeito inicialmente riu da cara dele, ele disse, não, professor, você fica aí, lê aí, eu volto amanhã. Chegou no dia seguinte, o professor está com os olhos desse tamanho, aberto desse tamanho, falando, eu aceito, mas só se eu levar participação. Então, pronto. Isto, capital de giro de uma empresa. Agora, você imagina o cálculo total do preço de tudo. Então, assim, economia comunista faz-me rir. É uma coisa que não pode existir. Materialmente, é impossível. Então, o que vai existir? Você vai fazer uma outra coisa e vai dar nome de economia comunista, economia socialista, como se faz na China, como se fez na União Soviética, onde metade da economia era economia privada. Legalmente proibida, mas existente. Porque se fechasse a economia privada, fechasse toda a economia. Então, o que se chama de economia socialista é o quê? É um modelo fascista. Economia fascista é metade capital público, estatal, metade capital privado. Só que aí só sobrevivem essas grandes empresas, as pequenas são esmagadas. Então, a aliança entre o Estado e as grandes empresas, que é a fórmula da economia fascista, é o único socialismo que já existiu e o único que há de existir algum dia. Tá certo? Então, é claro que você jamais vai chegar à economia comunista e você vai dizer, mas isso a culpa é da flexibilidade do capitalismo, ele consegue se adaptar a tudo. Falei, o capitalismo está vencendo o treco que não existe, meu Deus do céu. Quer dizer, a imensa fragilidade da ideia da economia comunista, esses caras não são capazes de perceber. Quando o Ludwig von Mises fez a demonstração, teve o ministro da Economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, foi o único comunista que ousou tentar discutir a demonstração, não conseguiu. Os outros todos ficaram quietinhos. Eu digo, por que eles ficaram quietinhos? Porque quando teve a Segunda Guerra, o escritório do Ludwig von Mises ficava na área de Berlim que foi ocupada pelos comunistas. Então eles foram lá, invadiram o escritório do Ludwig von Mises, pegaram toda a papelada dele, levaram tudo para Moscou e começaram a ler. Daí o que eles devem ter concluído? Pô, não é que esse filho da puta tem razão? Não dá para fazer isso. Então vão ter que inventar um outro treco. Estão até hoje inventando outro treco e dando o nome de economia comunista, economia socialista, qualquer coisa. Quando é exatamente a mesma fórmula do Mussolini. Fórmula que, aliás, já existe no Brasil desde o tempo de Getúlio Vargas.
Um pouco de capitalismo existiu no Brasil graças à iniciativa estatal. Por quê? Naquela época, o homem que era da Federação das Indústrias, que era o Roberto Simonsen, leu o livro do Mihaly Manuilescu, Teoria do Protecionismo, e mandou traduzir e levou para o Getúlio Vargas. Então, ele disse, através de leis protecionistas, nós podemos criar uma indústria nacional. Então, quem é o pai da indústria nacional? O Estado. Então, o que é? Fórmula fascista desde o início. Os comunistas sempre apoiaram isso. Por quê? Porque a única coisa que eles podem fazer é exatamente isso. Por que eles chamam os outros de fascista? Porque o que eles estão fazendo é exatamente a economia fascista. Eles sabem disso. Né? E isto, olha, dói. Né? Pô, nós cuspimos tanto naquele Mussolini, naqueles caras revisionistas, essa coisa toda, e nós agora estamos fazendo exatamente o que eles diziam que dá para fazer. Então é isso. Vocês só existe dois tipos de economia no mundo. Existe a economia liberal, que tem seus limites, e existe a economia fascista. O resto não existe. Né? Então, não é que o capitalismo tem a capacidade de se adaptar. O capitalismo tem a capacidade de vencer um desafio inexistente, que é o de superar a inexistente economia comunista. Mas, diz o Haddad, nós podemos aqui juntar as três classes, os intelectuais, né? o lumpenproletário e os trabalhadores contra os empresários. Ele diz, você esqueceu uma coisa, os banqueiros. Cadê os banqueiros? Cadê o capital financeiro? Onde está ele? Ele está fazendo exatamente o que você propõe. Ele financia o estrangulamento dos empresários industriais, que daí se tornam escravos dos bancos. Né? Então, este camarada, como todos os comunistas do mundo, ele trabalha para a glória do grande capital, dizendo que está trabalhando para destruir o capitalismo. Esses caras são um bando de inconscientes, de idiotas. Eles não entendem a mecânica real da coisa. Veja, eu reconheço que Karl Marx fez um esforço monstro para entender como a sociedade funciona realmente. Ele não conseguiu, mas ele queria. Esses caras não têm a menor ideia de que é preciso fazer isso. Eles pegam esses nomes abstratos de regime capitalismo, socialismo, e raciocinam como se isso fossem forças históricas reais. Então, é uma luta entre os conceitos emergem do dicionário e começam a brigar, começam a matar pessoas, etc, etc.